estou estudando o livro de Reis, a partir do capítulo 4, que está falando Eliseu entre o remanescente. Segue então uma série de incidentes que mostram Eliseu encorajando aqueles que temiam o Senhor e incidentalmente também proporcionam um vislumbre da vida cotidiana no interior do país. Uma viúva com dívidas, 4 do 1 ao 7. Versículo 1. Teu servo, meu marido, morreu. Não temos evidência direta de que aqui se trata de uma viúva de Jezabel. Observe que não havia o voto do celibato entre os profetas. As suas viúvas compartilhavam as condições desesperadoras de qualquer viúva no mundo antigo. E tu sabes que ele temia o Senhor, mas apresenta uma teologia de recompensa material, da qual o Antigo Testamento faz menções, tanto promissoras quanto duvidosas. Salmo 37, 25 e Jó 1:10. As referências do Novo Testamento não dão uma resposta conclusiva, Mateus 6,32 e Romanos 8,18, mas encorajam a confiança na provisão de Deus. Eliseu não comenta a respeito do mas. Ele supre a sua necessidade de uma forma que depende totalmente da fé e confiança dela. O credor de Nazá, empréstimo a juros exorbitantes, como em Jeremias 15:10, é tratado com desaprovação no Antigo Testamento, mas era prática comum no mundo antigo. Êxodos 22, 25 e Neemias 5, do 5 ao 7. A escravidão em troca de dívidas era aceita com relutância. Êxodos 21, 7. Com a legislação atenuante da libertação, Levíticos 25, a bênção que Israel emprestaria e proporcionaria às muitas nações, Deuteronômio 28:12, usa uma palavra sem conotação de juros abusivos, como em Salmos 37:26. Versículo 2. O que você tem em sua casa? É pergunta comum nessas histórias em que o socorro vem de coisas simples, que estão disponíveis em casa. Uma vasilha de azeite, no hebraico, é pequeno frasco de azeite. Assim é destacada a pequena quantidade. Versículo 4. Entre em casa com seus filhos e feche a porta. Precisamos observar a privacidade do milagre. Não há exposição pública. É uma história inacreditável. De modo que somente a viúva e seus filhos teriam a fugaz experiência secreta da provisão extraordinária de Javé. O profeta não estava presente, então tornou-se mais do que evidente que o poder era de Javé, disponível a pessoas humildes e confiantes. O ato contínuo é uma ocasião esplêndida de fé. Versículo 7. Venda o azeite, uma tarefa fácil com esse tipo de matéria-prima, e pague suas dívidas. A JB, em inglês, traz resgate o que está penhorado. A NEB parafraseia de forma mais detalhada: resgate os meninos que estão penhorados. Ainda poderão viver do que sobrar. Retrata a fartura das dádivas de Deus. Marcos 6,43 e Efésios 3,20. Uma mulher rica e o seu filho. 4, do 8 a 37. Versículo
8. Sunem, ao norte de Jezreel, ficava a aproximadamente 30 quilômetros do Carmelo, onde Eliseu aparecia com frequência. Sempre vem aqui, versículo 9. Mulher rica, hebraico, grande em posição, que podia incluir também riquezas. A mulher demonstrou hospitalidade, que se transformou em admiração quando ela o reconheceu como santo homem de Deus. A conversa com seu marido é uma cena agradável que ocorre no lar. Embora sua relutância posterior em contar abertamente a ele sobre a morte do filho sugira que ele não estava tão inclinado a se identificar com Eliseu quanto ela. Vamos construir lá em cima um quartinho. Versículo 10. Deveria ser um quarto especial permanente. Alguns sugerem que foi assim porque o homem santo não poderia compartilhar a casa com a família ritualmente impura. É mais provável que eles simplesmente não tivessem mais espaço na casa. A oferta de Eliseu de retribuir a mulher de alguma forma mostra alguma influência sobre o rei ou comandante do exército e dá a entender que isso ocorreu numa época em que ele tinha se tornado uma figura respeitada em Samaria. A mulher declara: estou bem entre a minha própria gente, revelando um contentamento e a solidariedade comuns numa comunidade tribal. A dádiva de um filho lembra a promessa a Abraão, Gênesis 18, do 1 ao 15. Mas foi cumprida mais rapidamente, versículo 17. O incidente é paralelo à história de Elias, 1 Reis 17:17. A isolação da criança resulta na sua morte, que a mulher não revela ao marido. Ele fica surpreso com a intenção dela de visitar o profeta por não ser lua nova nem sábado. Versículo 23. A referência à lua nova sugere a observância regular, talvez uma mistura em costumes cananeus. A palavra hebraica é geralmente traduzida por mês e é estranho que a NVI em inglês use lua nova como título de uma festa. Números 10:10. A adoração da lua, usando uma palavra hebraica diferente, é mencionada em 2 Reis 23:5. A história consegue transmitir de forma muito hábil o preparo e a disposição da mulher para a sua jornada ao Carmelo, com sentimentos divididos entre esperança e amargura, mas ela se mostra bem controlada na saudação Shalom. Está tudo bem, versículo 27. Ela está muito angustiada, em virtude da esperança frustrada e da mesma dúvida acerca da bondade de Javé que a viúva tinha expressado. Versículo 1. O Senhor nada me revelou. Mostra que os profetas só tinham clarividência ocasional, um dom para necessidades especiais. Geralmente, como aqui, eles esperavam o desdobramento da situação. Geazi, aqui mencionado pela primeira vez como servo de Eliseu, é enviado com o cajado. Versículo 29, mais a persistência da mulher, se ficares, não irei. Versículo 30, convence Eliseu a ir pessoalmente. A ineficácia do uso mágico do cajado contrasta com a oração de Eliseu e o seu intenso envolvimento pessoal, talvez relembrando o que ele sabia do incidente semelhante de Elias. 1 Reis 17 ao 24. O resultado é de admiração crescente. Prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Versículo 37. Sem registro de diálogo entre eles, aqui também o milagre é uma questão secreta
com a sua admiração secreta. Talvez depois ela tenha contado ao seu marido. Morte na panela, 4 do 38 ao 41. Versículo 38. Gilgal talvez seja o local entre Siló e Betel, citado em 2:1, ou próximo de Jericó. Era uma época de fome, uma calamidade frequente. Daí o problema inexperiente ter colhido a trepadeira silvestre. Pensam os estudiosos que essa trepadeira tenha sido a Citrulus colocidus, uma fruta amarela com propriedades laxantes. O grito morte na panela. Versículo 4. Pode não ter sido nada mais do que um despreocupado estão nos envenenando. O pouco de farinha adicionado ao ensopado é também um símbolo de cura e provisão. Tentativas de explicar o fato não são convincentes. A multiplicação dos primeiros grãos, 4 do 42 ao 44. Versículo 42, Baal Salisa mostra um topônimo antigo, 1 Samuel 9:4. Na região montanhosa central, a essa altura composto com Baal, provavelmente por conta de um santuário na região. É interessante que o homem traga os 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita, a Eliseu, e não ao sacerdote no santuário local. Êxodos 23:19 e Levíticos 23:20. A pergunta como mostra o mesmo espanto de João 6:9, mas ele serviu a todos, versículo 44. Mostra a mesma obediência e confiança. Eliseu compartilha a dádiva e a refeição sacramental é suficiente para todos. A cura de um sírio, 5 do 1 ao 27. Visto que essa história termina com o afastamento de Geazi do ministério público, o incidente deve ser datado do final do ministério de Eliseu. As relações sírio-israelitas continuavam ruins, com escaramuças na fronteira e períodos de coexistência desconfiada. Versículo 1. O Senhor dera a vitória à Síria. Isso mostra a perspectiva em desenvolvimento de Javé como controlador de todos os eventos, aqui possivelmente para disciplinar Israel, ou talvez Naamã se envolveu na oposição ao ataque assírio a Damasco em 802 a.C. Ficou leproso. Na NTLH, doença da pele é mais correto, visto que a doença hanseática não era conhecida no mundo antigo. No entanto, a palavra lepra transmite bem o estigma social associado a essa doença. A menina havia sido trazida de uma vila saqueada para servir a mulher de Naamã, versículo 2, e mostra não somente compaixão, mas também fé. Versículo 3, ele o curaria da lepra, era uma dedução de relatos gerais a respeito de Eliseu. Lucas 4:27. Versículo 5. O rei da Síria compreende incorretamente a mensagem ou se nega a tratar a questão em nível abaixo do primeiro escalão. A sua carta, as saudações preliminares, são omitidas e a parte citada começa com agora, gera confusão e o comentário irado do rei de Israel. Ele procura um motivo para se desentender comigo. Eliseu corrige a situação com o seu comunicado. Envia o homem a mim, versículo 8, e o seu tratamento direto e breve contrasta com a pompa esperada na recepção de um oficial importante numa visita oficial. O próprio Naamã tem as suas expectativas frustradas. Versículo 11, eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Aí transparece a presunção. Fazer isso com um homem na minha posição.
É compreensível que ele tenha considerado os 40 quilômetros de viagem ao Jordão, um rio sinuoso e lamacento, uma sugestão humilhante. Versículo 13: os seus servos realizaram a sua nobre tarefa e, para o seu benefício, Naamã mudou de ideia, foi ao Jordão e sua pele tornou-se como a de uma criança. A viagem de volta a Samaria foi feita com a atitude mais humilde. Versículo 15: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Mostra a ideia de um Deus localizado, mas já é um grande passo em direção ao monoteísmo. O pedido humilde aceita um presente, no hebraico bênção, do teu servo é recusado de maneira determinada. O outro pedido, que eu leve 2 mulas carregadas de terra, versículo 17, mostra novamente em Javé, localizado para que Naamã possa adorá-lo no seu próprio solo, fora do território dele. A dificuldade do versículo 18 é expressa de forma honesta e tem perturbado muitos crentes desde então, à medida que tentam discernir o que é negação da fé e o que é uma concessão responsável no cumprimento das responsabilidades. Rimon é mais um nome para Haddad, o título sírio para Baal. Tabrion, pai de Ben-Hadad, 1 Reis 15, 18. Eliseu não entra em discussões, mas profere o simples vá em paz. O triste fim de Geazi, servo de Eliseu, precisa ser compreendido à luz do pano de fundo dos 15 a 20 anos de convivência com o profeta, possivelmente tendo o mundo da fantasia a um palmo de distância. Assim como no caso de Judas, o seu pecado não era a avareza nua e crua, embora o seu nome signifique avareza, mas um entrelaçamento mais complexo de desejos provindos do seu erro de não compartilhar da integridade de Eliseu. Versículo 20: meu senhor foi bom demais para Naamã. Aquele arameu pode ser entendido como expressão de uma série de frustrações. As suas restrições se vão. A mentira surge com facilidade e ele volta com seus ganhos ilícitos. A percepção espiritual de Eliseu desmascara o esquema dele. Versículo 26. Este não era o momento de aceitar. A BJ e a NEB seguem a Septuaginta. Agora que recebeste o dinheiro, podes comprar. Dá a entender o prejuízo que Geazi havia causado. A graça declarada de Javé a um estrangeiro havia sido danificada. Naamã deu os presentes com satisfação, mas nunca saberia do castigo de Deus sobre Geazi, cujo pecado, como tantas vezes acontece, desfigurou de forma irrecuperável um ato de bondade. O machado emprestado 6 do 1 ao 7. Um incidente desligado do contexto reflete uma época pacífica na região de Jericó. A menção de reunião contigo pode ser uma forma cortês de se dirigir a ele, ou mostra um ministério estabelecido de Eliseu na região com concentração no treinamento do grupo. Versículo 2: cada um de nós poderá cortar um tronco, ou para construir um abrigo novo próximo do Jordão, ou buscar troncos para ampliar as dependências existentes. Versículo 4: e foi com eles e estava por perto quando um dos trabalhadores perdeu o seu machado. Versículo 6: onde caiu? A atenção para o local exato sugere que Eliseu, na verdade, usou o galho para enfiar no furo do ferro do machado, assim puxando-o para fora da água, mas o jogou ali não dá apoio a essa interpretação. E o autor evidentemente tem em mente o impacto de um milagre. O significado religioso não é tão claro, exceto pela recompensa à fé e confiança do trabalhador e um acréscimo ao milagre compartilhado
que fortaleceu a confiança do grupo todo. Guerra contra a Síria 6, do 8 ao 23. Esse incidente, incluindo tanto a proteção divina quanto o humanitarismo de Eliseu, não pode ser datado exatamente. A capacidade da Síria de alcançar Dotã, aproximadamente a 20 quilômetros de Samaria, mostra uma época em que a sorte de Israel não era das melhores, talvez no início do reinado de Jeú, depois de ele ter pago tributos à Síria, ou mais tarde, quando Jeoacás estava sofrendo sob a pressão nada suave de Hazael. A Síria tinha outras preocupações entre 840 e 810 e deixou que a Síria fosse a principal inimiga de Israel. Versículo 9, o homem de Deus, depois identificado como Eliseu, informa o rei de Israel das emboscadas e movimentos dos sírios. Versículo 11, o rei da Síria suspeita de traição, mas é convencido de que Eliseu é o culpado. Versículo 15, bem cedo pela manhã, a situação desesperadora da cidade fica evidente e o servo expressa o temor de todos. Ah, meu senhor, o que faremos? A resposta de Eliseu tem sido um conforto para muitos, mesmo que fisicamente nem sempre seja tão óbvia quanto foi para o jovem servo que viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Versículo 17, que depois não participam mais da história. A cegueira inexplicável capacita Eliseu a conduzir os invasores que não reconhecem a voz dele ao longo dos 20 quilômetros até a cidade de Samaria. Versículo 19. O rei de Israel trata Eliseu com grande respeito, meu pai, a ponto de poupar inimigos odiados. Versículo 22. O rei costuma matar prisioneiros que captura. É uma pergunta. O rei costuma matar prisioneiros que captura? Sugere uma generosidade para com os prisioneiros que é questionada pela atitude profética de 1 Reis 20:42. A Septuaginta traz que você não capturou, sugerindo uma prática mais cruel. O Talmud, seguido pela NVI, no entanto, dá mais força ao pedido de Eliseu. Versículo 23. O grande banquete selou o perdão. Não se poderia matar alguém com quem se tinha sentado no banquete. E os invasores sírios partiram como amigos. O cerco, que é desfeito logo em seguida, 6 do 24 a 7 ao 20, do 7 ao 7, 20. As hostilidades do versículo 24 precisam ser separadas das boas relações do versículo 23, o que provavelmente pode ser feito por meio de uma datação desse incidente no reinado de Ben-Hadad II, predecessor de Hazael. Assim, o rei de Israel, versículo 26, seria Jorão. O acordo anterior entre a Síria e Acabe não durou, e uma calmaria na pressão assíria abriu espaço para que a Síria fizesse as suas reivindicações diante de Israel. Nessa ocasião, Samaria foi cercada, o que resultou em fome e terríveis sofrimentos. Versículos 28 e 29. Diante disso, o autocontrole do rei desabou. Se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? E ele determinou com raiva que ela expressasse a sua frustração com Eliseu. Versículo 25. Uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, bejota, cebola selvagem, com a observação na nota de rodapé: estrume de pombo. É impossível aqui 5 peças de prata. Podemos observar aqui os altos preços da época de fome em comparação com o preço na fartura 7:1. Versículo 32. Eliseu estava sentado em sua casa numa audiência respeitosa com as autoridades de Israel.
Que eu estava aqui. Eliseu estava sentado em sua casa, numa audiência respeitosa com as autoridades de Israel, compartilhando da calamidade, mas com a garantia aos fiéis da libertação no final. A sua referência presciente, aquele assassino, filho de assassino, talvez deva ser associada às ações do seu pai, Acabe, ou mais provavelmente seja um hebraísmo de personalidade. Vocês não estão ouvindo os passos do seu Senhor que vem atrás dele? Os versículos 32 e 33 se encaixam numa série de eventos que terminam com um confronto entre Eliseu e o rei. O mensageiro segue o hebraico e a NVI insere em seguida o rei para explicar a sua presença. Em 7.2, a ESV aceita a correção de Meleque, rei, no lugar de Malaque, mensageiro, e assim traz: o rei desceu e disse. Versículo 33, esta desgraça vem do Senhor, não é a aceitação do castigo, mas uma desculpa para a rebeldia. Porque devo ainda ter esperança no Senhor? Que devo ainda esperar de Yahvé? É uma ameaça de abandonar a lealdade a Javé e, portanto, também a admiração pelo seu profeta. Ter esperança no Senhor é uma expressão de fé, como em Miqueias 7.7 e Salmos 42.5. Eliseu apresenta mais uma prova do poder de Javé com a dupla afirmação: ouça a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, acerca da promessa de fartura. Versículo 2, o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, um conselheiro próximo, como em 5.18, zomba da ideia, mas é confrontado com a censura: você o verá, mas não comerá. Os 4 leprosos, versículo 4 NTLH, sofriam de uma terrível doença na pele. Ver comentário de 5.1. São os primeiros a perceber o que aconteceu. Versículo 6, o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. Grei sugere rumores no lugar de ruído. Um uso incomum, mas não impossível, da palavra. O rei de Israel contratou reflete uma prática em que os próprios sírios tinham sido envolvidos anteriormente. 1 Reis 15:18. Reis dos egípcios Mizraim são mais provavelmente os Musri, como em 1 Reis 10:28. Um povo ao norte de Taurus, que mais tarde, sob Ben-Hadad III, figura como aliado da Síria. O medo dos 4 homens de serem castigados, que o mal lhes sobrevenha, mostra o temor gerado pela boa sorte inesperada que precisa ser compartilhada. Versículo 12, o rei se levantou e deu uma interpretação razoável ao comportamento dos sírios, mas se deixou convencer de que deveria verificar a história. Os 5 cavalos acabaram sendo somente 2, e os cavaleiros foram e descobriram que o pânico dos sírios se estendia até o Jordão. Versículo 16, então o povo saiu e a palavra de Javé se cumpriu tanto na fartura quanto no castigo. A história da Sunamita é retomada. 8 do 1 ao 6. O incidente segue 4:11 ao 37 e a fome pode ser datada no final do reinado de Jorão. O anúncio é particular para a mulher e não um desafio público a Baal como em 1 Reis 17:1. H.L. Ellison sugere que uma mulher com tanta influência e riqueza teria sobrevivido à fome como qualquer outra pessoa.
e a verdadeira razão por trás da advertência para fugir teria sido o conhecimento prévio de que Eliseu tinha do banho de sangue que seria promovido por Jeú. Sunem ficava perto de Jezreel, e poucos cidadãos da elite teriam possibilidade de sobreviver. Versículo 3. Fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade que aparentemente haviam sido confiscadas. Parece que ela era viúva e estava pedindo em seu próprio nome. Versículo 4. O rei, provavelmente Jeú, estava conversando com Geazi e ouvindo as histórias de Eliseu, que a essa altura já era uma lenda nacional. Nesse momento oportuno, a própria mãe chegou para apresentar sua petição e Geazi a reconheceu. Esta é a mulher. E assim seu pedido foi